Ela não estava apenas sendo expulsa de casa, estava sendo apagada da própria família, como se nunca tivesse existido. E enquanto segurava a barriga de 7 meses no meio daquela estrada de terra, ouvindo a porta bater atrás dela pela última vez, Elisa percebeu uma coisa que fez o sangue gelar dentro do peito. Ninguém viria atrás dela. Nem o pai, nem os irmãos, nem o homem que jurou protegê-la. Ninguém. Mas o que Elisa ainda não sabia era que aquela caminhada sem destino acabaria levando exatamente até uma fazenda que parecia abandonada pelo mundo e que escondia marcas de um passado que jamais deveria voltar à tona. Se você acredita que às vezes Deus esconde um recomeço justamente onde tudo parece acabado, já deixa seu like agora, se inscreve no canal e me conta nos comentários de que cantinho do Brasil você está ouvindo essa história. Porque o que aconteceu naquela fazenda perdida mudou a vida de muita gente. E talvez mude alguma coisa dentro de você também. O sol do sertão queimava sem piedade naquela tarde. A poeira grudava na pele suada de Elisa, enquanto ela caminhava devagar pela estrada estreita cercada de mato seco. O vestido azul claro, que antes parecia bonito, agora estava manchado de barro na barra e rasgado perto do joelho. O chinelo machucava seus pés inchados, mas ela já nem sentia mais direito. Quando a dor vem forte demais, o corpo escolhe algumas coisas para ignorar. A barriga pesava, não só pelo bebê, pesava pelo medo, pela vergonha, pela humilhação de ouvir da própria mãe, com os olhos frios. Mulher grávida sem marido dentro da minha casa só traz desgraça. Elisa ainda conseguia ouvir aquela frase inteira dentro da cabeça. Como ferro quente, ela tinha 24 anos. Até poucos meses antes acreditava que teria uma vida simples. Não sonhava com riqueza. Queria apenas uma casa pequena, um fogão aceso e alguém que segurasse sua mão sem vergonha dela. Mas Davi desapareceu no mesmo dia em que soube da gravidez. Primeiro vieram as desculpas, depois o silêncio, depois o sumiço, e então vieram os olhares da vila, as mulheres cochichando na feira, os homens olhando sua barriga antes de olhar seu rosto, e por fim, a própria família começou a tratá-la como se fosse um erro vivo andando pela casa. Será que existia dor maior do que perceber que até a mesa onde você cresceu já não tinha lugar para você? Elisa apertou a alça da pequena mala de couro. Ali dentro havia quase nada. 2 mudas de roupa, um pano bordado da avó, algumas moedas e um caderno velho onde anotava receitas e pensamentos desde menina. Só isso. Toda uma vida cabia naquela mala cansada. O bebê se mexeu de repente. Elisa parou no meio da estrada e levou a mão à barriga imediatamente. Os olhos se encheram d'água. Calma, meu amor, sussurrou quase sem voz. A mamãe vai achar um lugar. Mas será que acharia mesmo? A estrada parecia não terminar nunca. O céu começava a ganhar aquele tom alaranjado triste de fim de tarde, quando ela avistou algo entre os morros secos. Primeiro pensou que fosse imaginação, depois percebeu o telhado, velho, inclinado, quase engolido pelo mato. Mais alguns passos, e a construção apareceu inteira. Uma fazenda, ou o que restava dela. A porteira pendia torta, presa apenas por uma corrente enferrujada. O cercado estava quebrado em vários pontos. O capim crescia alto demais perto da varanda, como se ninguém limpasse aquilo havia anos. Mas havia algo estranho. Apesar do abandono, o lugar não parecia morto, parecia esperando. Elisa ficou parada olhando. O vento atravessou o terreiro vazio levantando folhas secas. Ao longe, ouviu o som abafado de água correndo. Água. Aquilo significava sobrevivência. Será que havia alguém morando ali? Ela hesitou. Mulher sozinha não podia simplesmente entrar em propriedade alheia, mas também não podia dormir na estrada grávida daquele jeito. O bebê se mexeu outra vez, mais forte, como se respondesse por ela. Elisa empurrou a porteira devagar. O rangido da madeira ecoou pelo silêncio inteiro da fazenda. E naquele instante, alguma coisa dentro dela arrepiou. Não era exatamente medo, era sensação, como se alguém tivesse observado sua chegada. Ela olhou ao redor imediatamente. Nada, só vento, só o barulho distante das árvores secas,
Só aquela casa velha parada diante dela como um animal cansado. A varanda estava coberta de poeira. Uma cadeira de balanço quebrada se mexia sozinha por causa do vento. A porta principal estava entreaberta. Elisa subiu os degraus devagar, segurando a barriga com uma das mãos. O cheiro veio primeiro. Madeira antiga, terra, mofo, mas também fumaça velha. Como se alguém tivesse usado fogão ali não fazia tanto tempo assim. Ela empurrou a porta. A casa rangeu inteira. O interior estava mergulhado numa penumbra dourada do fim da tarde. Havia móveis cobertos de poeira, retratos antigos tortos nas paredes e marcas de umidade espalhadas pelo teto. Mas aquilo não era o mais estranho. O estranho era que algumas coisas pareciam recentes demais. Sobre a mesa da cozinha havia uma caneca de barro, e dentro dela ainda existia um pouco de café seco no fundo. Elisa parou de respirar por um instante. Será que aquele lugar estava realmente abandonado? Ela ouviu um som. Virou rápido. Nada. Só o vento entrando pela janela quebrada. Mesmo assim, o coração começou a bater mais forte. Ela caminhou até a cozinha lentamente. O fogão a lenha estava frio, mas havia lenha cortada ao lado dele. Lenha nova. Aquilo não fazia sentido. Se alguém vivia ali, onde estava? E se aquela pessoa voltasse? Elisa sentiu o medo subir pela garganta. Mas então, outra dor veio. Uma fisgada forte na barriga. Ela segurou a mesa imediatamente, respirando fundo. O bebê estava inquieto desde a manhã. O cansaço da caminhada começava a cobrar o preço. Ela olhou pela janela. O céu já escurecia atrás dos morros. Não conseguiria continuar andando. Não naquela condição. Não naquela noite. E foi naquele silêncio pesado da cozinha velha, ouvindo o vento atravessar as frestas da casa, que Elisa tomou a decisão que mudaria sua vida inteira. Ela dormiria ali, mesmo sem saber quem tinha vivido naquela fazenda, mesmo sem saber quem talvez ainda voltasse para ela, mesmo sem imaginar que, enterrado naquela terra seca, existia um segredo capaz de destruir gente poderosa da região. E muito menos que aquela casa abandonada começaria lentamente a transformar não apenas sua vida, mas também quem ela ainda iria se tornar. Ela respirou fundo, passou a mão sobre a barriga e sussurrou quase em oração. Só essa noite, por favor. Lá fora, o vento soprou mais forte, e em algum lugar distante da propriedade, um cavalo relinchou no escuro. O relincho veio de longe, rasgando a noite como um aviso. Elisa ficou imóvel no meio da cozinha escura, com uma mão apoiada na mesa e a outra protegendo a barriga. O som não parecia de animal livre. Tinha dor ali. Tinha fome. Tinha uma solidão tão parecida com a dela que, por alguns segundos, Elisa esqueceu o próprio medo. Mas logo o vento entrou pela janela quebrada, apagando o último risco de luz do céu, e a casa mergulhou numa escuridão funda. Será que ela sobreviveria àquela noite? A primeira coisa que fez foi procurar uma tranca. A porta principal mal fechava. A madeira estava empenada, comida pelo tempo, e o ferrolho pendia frouxo como dente velho. Elisa arrastou uma cadeira pesada até a entrada e a encostou contra a porta, embora soubesse que aquilo não seguraria homem nenhum se alguém quisesse entrar. Ainda assim, precisava acreditar em alguma proteção. Na cozinha, encontrou um pedaço de vela dentro de uma gaveta, junto com fósforos úmidos. Tentou riscar 3 vezes. Só na quarta, a chama nasceu, pequena, tremendo como criança assustada. A luz revelou melhor o abandono. Teias nos cantos, panelas viradas, um armário sem porta, chão coberto de poeira e folhas secas. Mas havia também sinais de vida recente, um saco de milho pela metade, um pano dobrado perto do fogão, um par de botas masculinas deixado junto à parede. Elisa engoliu seco. Quem realmente morava naquela terra? Ela pensou em sair dali na mesma hora. A razão mandava fugir, mas o corpo não obedecia mais. Os pés doíam, a barriga endurecia de cansaço e o bebê se mexia com uma inquietação que apertava sua alma. Então ela fez o que sabia fazer desde menina. Cuidou do que estava ao alcance das mãos. Limpou o fogão com um pano velho. Separou uns gravetos secos.
Soprou a cinza antiga até encontrar uma brasa morta, apenas lembrança de fogo. Acendeu lenha nova com dificuldade. Quando a primeira chama subiu, iluminando seu rosto sujo de poeira, Elisa sentiu vontade de chorar. Fogo era mais que calor. Era presença. Era a promessa de que a noite não engoliria tudo. Vasculhou o armário e achou um punhado de farinha de milho, feijão seco dentro de uma lata e 3 batatas pequenas brotando. Não era comida de verdade, mas era mais do que a estrada tinha oferecido. Colocou água numa panela. Só então percebeu que precisava descobrir de onde vinha o som de água que ouvira ao chegar. Com a vela numa mão e um facão enferrujado que encontrou atrás da porta na outra, saiu pelos fundos. O terreiro parecia maior no escuro. As árvores se mexiam como vultos. O mato roçava suas pernas. Cada barulho fazia seu coração bater mais alto. Será que aquela ajuda da terra tinha um preço? Atrás da casa havia um caminho estreito, quase escondido. Elisa seguiu devagar até encontrar um poço de pedra coberto por tábuas. Ao lado, uma bica antiga ainda derramava um fio de água limpa, vindo de alguma nascente no morro. Ela colocou a mão debaixo da água, fria, viva. Naquele instante, a esperança entrou nela em silêncio. Bebeu com cuidado, depois encheu uma lata e voltou para a cozinha, olhando para trás a cada poucos passos. Tinha a sensação de que a fazenda respirava, não como coisa assombrada, mas como alguém muito velho que dormia de olhos abertos. Cozinhou as batatas com sal grosso encontrado num pote. Misturou farinha com água quente e fez uma papa simples. Sentou-se à mesa, sozinha, e comeu devagar. Cada colher parecia pedir desculpas ao bebê. Não é muito, meu filho, mas é o que a mamãe tem hoje. Lá fora, o cavalo relinchou de novo. Dessa vez, mais perto. Elisa levantou com esforço e foi até a janela. No escuro do curral quebrado, viu uma sombra grande se mover. Um animal magro, com a crina embolada, preso por uma corda curta numa estaca. O bicho abaixava a cabeça e batia a pata no chão seco. Alguém tinha deixado aquele cavalo ali. Sozinho, sem água ao alcance. A raiva atravessou Elisa, quente e inesperada. Ela pegou a lata com água, saiu e caminhou até o curral. O cavalo recuou quando ela se aproximou, assustado. Elisa parou. Calma. Eu também não confio em ninguém. O animal ficou olhando. Ela deixou a lata no chão e se afastou alguns passos. O cavalo hesitou, depois bebeu com desespero. Elisa sentiu os olhos arderem. 2 abandonados dividindo a mesma noite. Quando voltou para dentro, encontrou algo que não tinha notado antes. Perto do fogão, pendurado num prego, havia um terço antigo, e atrás dele, riscado na parede com carvão, um nome. Benta. Elisa passou os dedos pelas letras. Quem era Benta? E por que aquele nome parecia não querer desaparecer? A madrugada avançou devagar. A chuva começou fraca, primeiro como poeira no telhado, depois como dedos batendo nas telhas quebradas. Em pouco tempo, a água entrou por uma goteira no canto da sala. Elisa colocou uma bacia embaixo e voltou para a cozinha. Não havia cama em condições. Apenas um catre velho no quarto dos fundos, com colchão fino e cheiro de guardado. Ela sacudiu a poeira, estendeu o pano da avó por cima e se deitou vestida, ainda segurando o facão ao lado. O bebê finalmente se acalmou. Por alguns minutos, Elisa quase dormiu, até ouvir passos. Não eram do cavalo, eram pesados, lentos. Do lado de fora da casa. Ela abriu os olhos, o corpo inteiro gelado. Os passos pararam na varanda. A cadeira encostada na porta rangeu de leve. Elisa tapou a boca para não fazer som. Será que alguém tinha voltado para buscar a fazenda? Ou para expulsá-la também dali? A maçaneta mexeu uma vez, depois outra. Então uma voz masculina, rouca e baixa, falou do lado de fora. Tem alguém aí dentro? Elisa não respondeu. O silêncio ficou comprido. A chuva engrossou. A voz veio de novo, agora menos firme. Eu vi fumaça no fogão. Ela apertou o facão, mas a mão tremia tanto que mal conseguia segurá-lo. A barriga endureceu outra vez, como se o bebê também tivesse sentido o perigo. A pessoa do lado de fora ficou parada por um tempo.
Depois os passos se afastaram lentamente. Elisa esperou. Esperou tanto que os joelhos começaram a doer. Só quando teve certeza de que a varanda estava vazia, levantou-se e foi até a fresta da janela. Viu apenas uma figura sumindo pela chuva, usando chapéu escuro, caminhando em direção ao morro. E antes que desaparecesse por completo, o homem parou perto do curral, olhou para o cavalo e deixou alguma coisa pendurada na cerca. Depois foi embora. Na manhã seguinte, quando o céu amanheceu lavado e cinza, Elisa saiu com cuidado. O cavalo estava mais calmo. Na cerca, havia um saco pequeno de ração. E dentro do saco, um bilhete dobrado, protegido por folha de bananeira. Elisa abriu com dedos trêmulos. Havia apenas uma frase: "Não acenda fogo à noite, eles ainda procuram essa terra." Ela leu uma vez, depois outra. O vento frio atravessou o terreiro. E pela primeira vez desde que chegara, Elisa entendeu que aquela fazenda não estava simplesmente abandonada. Estava escondida. Elisa releu o bilhete tantas vezes que o papel começou a amolecer entre seus dedos. Não acenda fogo à noite. Eles ainda procuram essa terra. Quem eram eles? E por que alguém procuraria uma fazenda esquecida no meio do nada? O vento da manhã atravessava o terreiro carregando o cheiro de terra molhada. Depois da chuva da madrugada, o céu amanhecera pesado, coberto por nuvens baixas que deixavam tudo cinzento e silencioso. O cavalo mastigava a ração devagar, desconfiado, mas já sem aquele olhar desesperado da noite anterior. Elisa passou a mão na madeira da cerca. Alguém tinha vindo ali. Alguém que conhecia aquela terra. E alguém que não queria vê-la morta. Ela deveria ir embora imediatamente. Qualquer pessoa sensata faria isso. Mas então olhou para a própria barriga, para a casa velha atrás dela e para a estrada vazia que desaparecia entre os morros. Ir para onde? Voltar para a vila significava voltar para o julgamento. Continuar andando significava colocar o bebê em risco. E havia outra coisa, uma sensação estranha, difícil de explicar, como se aquela fazenda tivesse começado lentamente a segurá-la ali. Naquela manhã, Elisa decidiu ficar mais um dia, só mais um, talvez 2. O suficiente para descansar o corpo antes de seguir viagem. Mas no fundo, alguma coisa já sabia que ela não partiria tão cedo. Ela começou pela limpeza. Abriu as janelas emperradas uma por uma. A luz entrou tímida pelos cômodos, revelando partículas de poeira dançando no ar. Encontrou vassouras velhas atrás da despensa e começou a varrer. Cada canto limpo parecia arrancar um pedaço do abandono. Na sala principal, havia marcas de móveis retirados às pressas. Na parede, manchas mais claras mostravam onde quadros tinham ficado durante anos. Um relógio parado marcava 2h20. Elisa passou a mão sobre ele, frio, morto, como se o tempo tivesse desistido daquela casa. Mas por quê? Enquanto limpava, encontrou pequenos detalhes que aumentavam ainda mais o mistério. Um quarto infantil com um cavalinho de madeira quebrado. Um armário cheio de roupas masculinas antigas. Um lenço feminino guardado dentro de uma gaveta, ainda cheirando levemente a lavanda seca. E num dos quartos dos fundos, marcas profundas na madeira da porta, como se alguém tivesse tentado trancá-la por dentro. Elisa sentiu um arrepio. Quem viveu ali? E o que aconteceu naquela fazenda para tudo terminar daquele jeito? Ela tentou afastar os pensamentos e voltou ao trabalho. Acendeu fogo apenas durante o dia, lembrando do aviso do bilhete. Cozinhou feijão, lavou panelas antigas, separou o que ainda prestava do que já apodrecera. Aos poucos, a cozinha começou a parecer viva outra vez. E aquilo mexeu profundamente com ela, porque a cozinha sempre tinha sido o coração de qualquer casa onde já viveu. Quando a mãe ainda estava viva, era o cheiro do alho fritando que fazia Elisa acreditar que o mundo podia ser seguro. Depois da morte dela, o silêncio da cozinha da tia foi a primeira coisa que matou a alegria da casa. Agora, naquele lugar estranho, o barulho da panela fervendo parecia dizer: "Você ainda está viva." O bebê mexeu forte quando ela provou o feijão. Elisa sorriu pela primeira vez em muitos dias. "Tá com fome, né?" Falou como se conversasse com alguém já nascido. E talvez fosse exatamente isso. Ao entardecer, decidiu explorar os arredores.
Atrás da casa havia um pomar abandonado. Goiabeiras secas, pés de limão sem poda, jabuticabeiras tomadas pelo mato. Mais adiante, encontrou uma horta completamente destruída pelo tempo. Mesmo assim, algumas folhas verdes insistiam em nascer entre as pedras. Aquilo apertou seu peito. A vida sempre encontra um jeito de voltar. Será que ela também conseguiria? Perto do riacho, encontrou pegadas recentes, botas grandes, mas não eram as mesmas marcas que vira perto da varanda na madrugada. Essas eram mais novas, mais profundas, como se alguém tivesse passado ali naquela manhã. Elisa ficou imóvel. Será que estavam observando ela? Seu instinto mandou voltar imediatamente para a casa. Enquanto caminhava rápido pelo mato, ouviu vozes ao longe. Homens. Não conseguia entender as palavras, apenas o tom. Ela se abaixou atrás de uma cerca caída, prendendo a respiração. 2 homens montados a cavalo surgiram perto do morro. Usavam chapéus escuros e carregavam espingardas apoiadas no ombro. Não pareciam policiais, nem trabalhadores comuns. Um deles apontou justamente para a direção da fazenda. O coração de Elisa disparou. Ela apertou a barriga automaticamente. Será que procuravam ela? Ou procuravam aquela terra? Os homens permaneceram algum tempo olhando a propriedade à distância. Depois seguiram estrada abaixo sem perceber sua presença. Elisa só voltou a respirar quando eles desapareceram completamente. Quando retornou à casa, trancou tudo o que podia. Naquela noite, não acendeu fogo. Comeu pão duro mergulhado em água morna e ficou sentada perto da janela, observando o escuro. O silêncio do interior é diferente de qualquer outro silêncio. Ele parece vivo. Às vezes, a pessoa escuta coisas dentro de si que tentou esconder durante anos. Elisa passou a mão na barriga lentamente. "Eu tô tentando", sussurrou. "Eu juro que tô tentando." As lágrimas vieram sem barulho. Ela não chorava apenas pela rejeição. Chorava pelo medo constante. Medo do parto. Medo da fome. Medo de não conseguir proteger o filho. Medo de começar a amar aquela fazenda. Porque tudo o que ela amou antes, perdeu. Foi então que ouviu um som diferente. Não vinha de fora. Vinha do porão. Elisa congelou. A casa inteira ficou quieta. Depois, toque, como madeira batendo. Ela segurou a lamparina apagada com força. O som veio outra vez, e outra vez. Lento, pesado. Do fundo da casa. Talvez fosse rato, talvez vento, talvez apenas madeira velha. Mas o corpo dela sabia que não era só isso. Mesmo assim, caminhou devagar até a porta do porão. A fechadura estava enferrujada, e havia algo preso entre as tábuas. Um pedaço de tecido vermelho, velho, rasgando com o tempo. Elisa tocou a maçaneta. No mesmo instante, ouviu uma voz atrás dela. "Não abre isso sozinha." Ela virou tão rápido que quase caiu. Uma mulher velha estava parada na porta da cozinha. Baixa, magra, vestido escuro até os pés. Os cabelos completamente brancos presos num coque apertado. Os olhos pequenos carregavam aquele tipo de cansaço que só gente muito antiga conhece. Mas havia firmeza ali também. Ela segurava uma cesta de pano num braço e uma bengala no outro. Elisa recuou imediatamente. "Quem é a senhora?" A velha olhou ao redor da casa lentamente, como alguém revendo um lugar enterrado dentro da memória. Depois respondeu: "Eu podia te perguntar a mesma coisa, menina." O silêncio ficou pesado entre as duas. Então a mulher encarou a barriga de Elisa. E algo em sua expressão mudou. Não suavidade exatamente, mas reconhecimento. "Você não devia estar aqui sozinha." Elisa sentiu o medo misturado com alívio. Porque pela primeira vez desde que chegara ali, estava olhando para outro rosto humano que não parecia querer expulsá-la. A velha colocou a cesta sobre a mesa. Dentro havia ovos, mandioca, ervas secas e um pedaço de queijo. "Come direito", disse simplesmente. "Seu filho sente sua fome antes mesmo de nascer." Elisa quase chorou na mesma hora. Ninguém falava com cuidado daquele jeito havia muito tempo. "Como a senhora sabe meu nome?" perguntou baixo. A mulher franziu a testa. "Eu não sei." Elisa percebeu o erro.
tinha se entregado sem perceber. A velha observou aquilo em silêncio, depois caminhou lentamente até a janela e olhou o terreiro vazio. Então, ainda não voltaram. Quem? A velha demorou a responder. Quando respondeu, a voz saiu baixa. Os homens que destruíram essa fazenda. O vento bateu forte nas janelas, e pela primeira vez, Elisa percebeu que talvez aquela terra não estivesse apenas abandonada. Talvez tivesse sido silenciada. A velha permaneceu olhando pela janela como se esperasse ver alguém surgir da estrada a qualquer instante. O vento fazia as árvores do terreiro balançarem devagar, espalhando sombras compridas pelo chão da cozinha. Elisa continuava parada perto da porta do porão, tentando entender o que acabara de ouvir. Os homens que destruíram essa fazenda. A frase parecia pesada demais para aquela casa silenciosa. Quem fez isso? Perguntou finalmente. A velha demorou a responder. Seus dedos enrugados apertavam a cabeça da bengala enquanto ela observava o lado de fora com atenção cuidadosa. Tem pergunta que a gente não deve fazer logo no começo, murmurou. Principalmente em terra ferida. Elisa sentiu um arrepio. A mulher então se virou devagar. Meu nome é Donana. A voz dela tinha o som seco do sertão antigo. Não era rudeza. Era costume de quem passou a vida aprendendo que falar demais traz problema. Ela puxou uma cadeira sem pedir licença e sentou perto do fogão apagado. Você tá grávida de quanto? 7 meses. Donana assentiu lentamente. E tá sozinha? Não foi pergunta. Elisa baixou os olhos. Por alguns segundos, só se ouviu o barulho do vento atravessando as frestas da casa. Depois Donana suspirou fundo. Essa terra gosta de juntar gente quebrada. Elisa não sabia por que aquela frase a machucou tanto. Talvez porque fosse verdade. Donana abriu a cesta novamente e começou a separar as coisas sobre a mesa com movimentos lentos e acostumados. Trouxe erva cidreira. Seu corpo tá cansado demais. E essa criança tá sentindo tudo. Elisa observava em silêncio. Havia algo estranho naquela mulher. Ela parecia conhecer cada canto da casa sem precisar olhar. Sabia onde ficavam os armários. Sabia onde encontrar panela limpa. Sabia até onde a madeira do chão rangia menos. Como se tivesse vivido ali durante muito tempo. Será que Donana escondia mais coisas do que dizia? A velha colocou água para ferver e continuou falando enquanto trabalhava. Faz anos que ninguém devia morar aqui. Então por que ainda tem comida? Lenha? O cavalo? Donana ficou quieta por alguns segundos. Depois respondeu. Porque alguém nunca abandonou essa terra completamente. Elisa sentiu o coração bater mais forte. Quem? A velha ergueu os olhos. Mas antes que pudesse responder, ouviu-se o som distante de motor. As duas congelaram. Carro, vindo pela estrada. Donana se levantou tão rápido que surpreendeu Elisa. Apaga essa lamparina. O quê? Agora. A voz saiu firme. Elisa obedeceu imediatamente. O motor se aproximava devagar. Depois pneus pararam perto da porteira. As duas mulheres ficaram em silêncio absoluto. Elisa conseguia ouvir a própria respiração. Porta de caminhonete bateu lá fora. Passos. Pesados, mas diferentes dos da madrugada. Esses tinham autoridade. Conhecimento do lugar. Donana caminhou até a janela e espiou pela fresta. O rosto dela endureceu. Quem é? Elisa sussurrou. A velha respondeu baixo. O dono da fazenda. O coração de Elisa despencou. Dono. Então ela realmente tinha invadido a propriedade de alguém. Os passos subiram a varanda lentamente. A maçaneta girou. A cadeira encostada na porta segurou por um instante. Então uma voz masculina atravessou a madeira. Dona Ana, eu sei que a senhora está aí dentro. Elisa olhou para Donana surpresa. Dona Ana. Então Donana era apenas o jeito da região chamar. A velha fechou os olhos brevemente, como quem aceita algo inevitável. Abre, disse. Elisa hesitou. Ele não vai machucar você. Mas será que podia confiar nisso? Mesmo assim, afastou a cadeira devagar. A porta abriu, e o homem entrou trazendo consigo cheiro de chuva, terra molhada e cansaço. Ele devia ter pouco mais de 35 anos. Alto, ombros largos,
barba escura por fazer, camisa de algodão suja de barro e botas gastas pela vida no campo. Mas o que mais chamou a atenção em Elisa foram os olhos. Olhos de homem que carregava noites demais sem dormir. Ele entrou olhando primeiro para Dona Ana. Só depois percebeu Elisa, e então ficou completamente imóvel. O silêncio mudou de forma dentro da cozinha. Os olhos dele passaram pela barriga de Elisa, pela mala perto da parede, pelo fogão limpo, pela mesa organizada, e alguma coisa atravessou o rosto dele. Não raiva, não exatamente, era choque, como se aquela cena despertasse uma lembrança que ele tentava enterrar havia muito tempo. Quem é ela? Perguntou sem tirar os olhos de Elisa. Dona Ana respondeu antes dela. Uma moça sem lugar para ficar. O homem apertou o maxilar. Eu avisei que ninguém devia entrar aqui. E ia deixar a menina dormir na estrada grávida desse jeito? Ele desviou os olhos rapidamente, incomodado. Elisa sentiu vergonha subir pelo corpo inteiro. Eu posso ir embora amanhã cedo, falou baixo. Eu só precisava passar a noite. O homem olhou diretamente para ela pela primeira vez, e aquilo fez Elisa prender a respiração. Havia dor demais naquele olhar. Dor velha, fundíssima, como se aquela casa tivesse arrancado partes dele durante anos. Você ficou quantas noites? Perguntou. 2. Ele passou a mão pelo rosto cansado. Depois caminhou lentamente pela cozinha, observando tudo. A pia limpa, o fogão aceso horas antes, as panelas organizadas, o chão varrido. Quando viu o cavalo pela janela, respirou fundo. Você deu água ao Bento. Elisa franziu a testa. Então o cavalo tinha nome. Ele estava com fome. O homem assentiu quase imperceptivelmente. E pela primeira vez algo menos duro apareceu em sua expressão. Faz tempo que ninguém cuida dele direito. A frase saiu carregada de culpa. Dona Ana puxou outra cadeira. Senta, Augusto. Tá assustando a menina. Então aquele era o nome dele. Augusto. Ele obedeceu sem discutir, mas continuava observando Elisa de um jeito estranho. Como se tentasse entender por que ela estava ali. Ou por que o destino a tinha colocado justamente naquela casa. Dona Ana serviu café requentado para os dois. O silêncio durou algum tempo, até Augusto falar. Você leu o bilhete? Elisa ergueu os olhos imediatamente. Então tinha sido ele. Foi o senhor que deixou aquilo? Ele assentiu. Vi fumaça ontem à noite. Por que eu não podia acender fogo? Augusto demorou a responder. Os dedos dele apertaram a caneca com força. Porque ainda tem gente procurando essa fazenda. Procurando o quê? O olhar dele ficou duro novamente. Coisas que deveriam ter permanecido enterradas. O vento soprou forte do lado de fora. A madeira da casa gemeu inteira, e Elisa percebeu que havia medo real naquele homem. Não medo pequeno, medo de quem já perdeu alguma coisa importante demais. Dona Ana interrompeu antes que ela perguntasse mais. A menina precisa descansar. Augusto olhou outra vez para a barriga dela, e então perguntou algo que ninguém perguntava havia muito tempo com verdadeira preocupação. Você está se alimentando direito? A pergunta quase desmontou Elisa. Porque depois de semanas ouvindo julgamento, desprezo e acusações, alguém finalmente perguntava se ela estava conseguindo sobreviver. Ela respondeu apenas com um gesto fraco. Augusto percebeu imediatamente. Levantou sem dizer nada. Saiu até a caminhonete e voltou trazendo um saco pequeno. Dentro havia arroz, leite, farinha, feijão e frutas. Elisa ficou sem palavras. Eu não posso aceitar isso. Pode. A voz saiu curta. Depois ele completou. A fazenda já tirou demais das pessoas. Não precisa tirar de você também. A frase ficou pairando no ar. Elisa sentiu que existia uma história enorme escondida ali. Uma história que ninguém queria contar inteira. Augusto caminhou até a porta novamente. Antes de sair, parou sem olhar para trás. Você pode ficar por enquanto. Elisa sentiu o coração disparar. Mas escuta uma coisa, ele continuou. Se ouvir carro à noite, apaga qualquer luz e não abre a porta para ninguém. Ela engoliu seco. Quem são eles? Augusto ficou imóvel por alguns segundos. Então respondeu baixo. Homens que fariam qualquer coisa para encontrar o que meu pai escondeu nessa terra.
e foi embora antes que Elisa pudesse perguntar mais. A caminhonete desapareceu na estrada escura. O silêncio voltou lentamente para a fazenda. Mas agora a casa parecia diferente. Não abandonada, nem esquecida. Parecia uma ferida antiga tentando respirar sem fazer barulho. Dona Ana se aproximou devagar de Elisa. Olhou para a barriga dela, depois para a porta por onde Augusto saiu, e murmurou algo que fez Elisa sentir frio no corpo inteiro. O problema dessa terra não é o que está enterrado nela. A velha ergueu os olhos lentamente. É o que certas pessoas matariam para esconder. Depois daquela noite, Elisa começou a entender que a fazenda escondia muito mais do que abandono. Havia medo enterrado ali. Medo vivo, dos tipos que continuam respirando mesmo muitos anos depois da tragédia. O vento da manhã soprava devagar pelas frestas enquanto ela preparava café no fogão a lenha. O cheiro forte do pó torrado se espalhava pela cozinha antiga, misturando-se ao perfume úmido da terra molhada pela chuva da madrugada. A casa parecia diferente agora, ainda quebrada, ainda cansada, mas viva. As janelas abertas deixavam o sol entrar pela primeira vez em anos. O chão já não acumulava tanta poeira. Algumas panelas brilhavam novamente penduradas perto do fogão. E Bento, o cavalo magro do curral, já relinchava quando ouvia os passos dela no terreiro. Pequenas mudanças, pequenas sobrevivências. Talvez fosse assim que a vida voltava, devagar, quase sem ninguém perceber. Elisa colocou a mão sobre a barriga enquanto mexia o café. O bebê estava mais tranquilo desde que ela começara a comer direito. Mas o medo não passava, porque agora havia outro problema. Ela não tinha mais medo apenas da fome ou da solidão. Tinha medo daquela terra, ou melhor, das pessoas que ainda procuravam por ela. Será que Augusto estava dizendo a verdade? Ou escondia dela algo ainda pior? Do lado de fora, ouviu passos. Dona Ana apareceu trazendo folhas de couve enroladas num pano. O menino vai nascer forte se você continuar comendo isso. Elisa sorriu de leve. A velha já entrava na casa como quem fazia parte dela havia décadas. E talvez realmente fizesse. Nos últimos dias, Dona Ana ajudara em silêncio. Ensinava quais ervas serviam para a febre, onde o solo ainda prestava para plantar, como puxar água limpa da nascente sem contaminar o poço. Mas nunca respondia tudo. Sempre deixava partes escondidas, como quem carrega promessas antigas demais para quebrar. Enquanto preparavam comida, Elisa finalmente perguntou: "O que aconteceu nessa fazenda?" Dona Ana ficou parada. Os olhos dela foram até a janela, até o curral, até o morro atrás da casa. Depois respondeu devagar: "Essa terra já foi uma das mais bonitas da região." A voz saiu carregada de memória. Tinha gado, plantação, empregados e gente feliz. E Augusto cresceu aqui. Elisa ouviu em silêncio. O pai dele era homem duro, mas honesto, coisa rara naquele tempo. Nunca vendeu terra para político, nunca entrou em esquema de grileiro, nunca deixou destruírem a nascente dos morros. A velha apertou os lábios. E homem honesto demais sempre incomoda gente poderosa. O vento soprou mais forte. Elisa sentiu um aperto estranho no peito. O que fizeram com a família dele? Dona Ana baixou os olhos. Primeiro tentaram comprar a fazenda. E depois? A velha demorou tanto para responder que Elisa quase achou que não responderia. Então veio a frase. Depois começaram os acidentes. O sangue de Elisa gelou. Acidentes? Incêndio no celeiro. Gado envenenado. Homem desaparecendo na estrada. Documento sumindo do cartório. A cozinha ficou silenciosa. Só o barulho do café fervendo. "E a mãe de Augusto?" Elisa perguntou baixo. Dona Ana fechou os olhos brevemente. "Morreu aqui dentro." A frase atravessou Elisa inteira. Agora ela entendia os olhos dele. Agora entendia por que aquela casa parecia carregada de ausência. "Foi acidente também?" Dona Ana não respondeu. E às vezes o silêncio responde mais do que qualquer palavra. Naquela tarde, Augusto voltou cedo. A caminhonete parou perto da porteira, levantando poeira vermelha. Bento relinchou imediatamente ao vê-lo.
Elisa observava pela janela enquanto ele descia do carro cansado, carregando sacos de ração e ferramentas. Mas havia outra coisa. Augusto parecia tenso, muito mais do que nos dias anteriores. Ele entrou sem tirar o chapéu. Tem carro rondando a estrada de baixo. Dona Ana ergueu os olhos imediatamente. Quantos? 2. O silêncio ficou pesado. Elisa sentiu o coração apertar. Eles sabem que eu tô aqui? Augusto olhou diretamente para ela. Ainda não. Ainda. A palavra ficou martelando dentro dela. Ele colocou um envelope velho sobre a mesa. Preciso que você escute uma coisa com atenção. Elisa percebeu a gravidade na voz dele. Augusto abriu o envelope cuidadosamente. Dentro havia documentos antigos, amarelados pelo tempo, mapas, escrituras, anotações feitas à mão. Meu pai descobriu algo nessa terra antes de morrer. Elisa franziu a testa. O quê? Augusto hesitou, como se falar em voz alta tornasse tudo mais perigoso. Água. Ela não entendeu. A nascente daqui é maior do que parece, muito maior. Tem água suficiente para abastecer metade das fazendas da região durante anos de seca. Agora Elisa começava a entender. No sertão, a água valia mais que ouro. Eles querem a nascente, ela sussurrou. Augusto assentiu lentamente. Meu pai se recusou a vender. Disse que a água devia continuar sendo de quem trabalhava a terra, não de empresário da cidade. Dona Ana cruzou os braços. E foi aí que começaram as ameaças. Elisa sentiu um frio atravessar o corpo inteiro. Então aquela fazenda não tinha sido esquecida, tinha sido empurrada para o silêncio. De propósito, Augusto continuou. Depois que minha mãe morreu, meu pai enlouqueceu um pouco. Começou a esconder documentos. Falava que tinha prova contra gente importante da região. E essas provas estão aqui? Augusto passou a mão no rosto cansado. Eu não sei. Mas Elisa percebeu imediatamente. Ele estava mentindo parcialmente, ou escondendo algo. Será que ele realmente confiava nela? Ou apenas precisava de ajuda para manter a fazenda viva? Lá fora, o céu começava a escurecer. As nuvens carregadas voltavam lentamente sobre os morros, e junto com elas, uma sensação ruim. Naquela noite, Elisa ajudou Augusto a reforçar as trancas da casa. Nenhum dos dois falava muito, mas havia uma tensão diferente agora, mais próxima, mais humana. Ela percebia o cuidado silencioso dele, o jeito como carregava baldes pesados sem deixar que ela levantasse peso, como observava discretamente se ela estava cansada, como sempre deixava mais comida no prato dela sem comentar. Pequenos gestos, gestos de homem acostumado a amar através do trabalho. Mas Augusto também parecia lutar contra algo dentro dele, como se tivesse medo de se apegar, medo de perder outra vez. Enquanto fechavam uma das janelas quebradas, Elisa perguntou: por que você voltou para cá? Augusto demorou. Muito. Então respondeu: porque algumas terras não deixam a gente ir embora. A frase ficou presa dentro dela. O vento começou a bater mais forte. Relâmpagos iluminaram os morros ao longe. A tempestade vinha chegando. E foi exatamente nesse momento que ouviram o barulho. Motor. Dessa vez muito perto. Augusto congelou. Depois apagou imediatamente a lamparina. Não faz barulho. A caminhonete parou violentamente diante da porteira. Portas bateram. Vozes masculinas ecoaram no escuro. Elisa sentiu o bebê se mexer assustado dentro dela. O coração disparou. Passos atravessaram o terreiro. Depois uma lanterna iluminou as janelas da casa. Uma voz grossa gritou do lado de fora: Augusto! A gente sabe que você voltou! O silêncio dentro da cozinha parecia sufocar. Elisa apertou a própria barriga tentando controlar a respiração. A voz continuou: essa terra não é mais sua. Outro homem riu. Ou vai entregar os documentos, ou a fazenda vai desaparecer de vez dessa vez. Augusto permaneceu imóvel perto da porta. Os olhos dele haviam mudado completamente. Não eram mais olhos cansados. Eram olhos de homem encurralado. E pela primeira vez desde que chegara ali, Elisa percebeu uma verdade assustadora. Ela não tinha encontrado apenas uma fazenda abandonada. Tinha entrado no meio de uma guerra antiga.
A lanterna atravessava as frestas da casa como faca procurando carne. Elisa ficou imóvel no escuro da cozinha, segurando a própria barriga, enquanto o coração batia tão forte que parecia denunciar sua presença sozinho. Do lado de fora, os homens continuavam andando pelo terreiro. Passos lentos, confiantes, como gente acostumada a invadir. A chuva começava a cair fina sobre o telhado quando outra voz surgiu perto da varanda. Você acha mesmo que consegue esconder aquilo para sempre, Augusto? Silêncio. Augusto permanecia parado perto da porta, os olhos fixos no vazio. Mas Elisa percebeu uma coisa naquele instante. Ele não estava com medo apenas por si mesmo. Estava com medo dela estar ali. Com medo do que aqueles homens fariam se descobrissem uma mulher grávida dentro da casa. Dona Ana se aproximou devagar. Mesmo velha, o rosto dela parecia feito de pedra. Eles não vão embora fácil hoje. Augusto respondeu baixo. Eles nunca vão embora enquanto acreditarem que os documentos ainda existem. A palavra documentos parecia carregar morte junto dela. Lá fora, um dos homens chutou a cerca do curral. Bento relinchou assustado. Outro bateu na porta com força. Última chance, Augusto! Elisa sentiu o bebê se mexer violentamente. Dor. Uma fisgada forte atravessou sua barriga. Ela segurou a mesa imediatamente. Augusto percebeu. Os olhos dele mudaram na hora. O que foi? Ela respirou fundo tentando esconder. Nada. Mas outra contração veio, mais forte. Dona Ana olhou imediatamente para baixo. Depois ergueu os olhos para Elisa. E a expressão da velha perdeu toda a cor. A bolsa ainda não rompeu? Elisa balançou a cabeça negativamente, assustada. Augusto entendeu antes mesmo de ouvir a resposta inteira. Não! Dona Ana falou firme. Ela está entrando em trabalho de parto. O mundo pareceu parar dentro da cozinha. Elisa sentiu o desespero subir inteiro pela garganta. Não. Ainda não. Faltava tempo. Muito tempo. Ela não podia ter aquele bebê ali. Não naquela casa. Não naquela noite. Lá fora, os homens começaram a rodear a propriedade. Lanternas atravessavam as janelas. A chuva engrossava. O vento batia nas portas com violência. E dentro da cozinha velha, Elisa sentiu a primeira verdadeira onda de medo da maternidade. Não medo de ser mãe. Medo de não conseguir manter o filho vivo. Outra contração veio, mais longa. Ela se curvou de dor. Augusto deu um passo à frente sem pensar. Segurou seus braços antes que ela caísse. E naquele toque, Elisa percebeu algo profundamente triste. As mãos dele tremiam. Não por nojo, não por rejeição, por trauma. Porque ele já tinha vivido aquilo antes. Dona Ana percebeu também. Augusto. Mas ele já estava olhando para Elisa como homem olhando para um passado voltando para matá-lo outra vez. A respiração dele ficou pesada. Não, não hoje. Elisa entendeu imediatamente. A mãe dele, a tempestade, a morte. Tudo tinha voltado naquela noite. Outra pancada violenta na porta. A gente sabe que você está aí dentro. Augusto despertou do choque. Virou-se rapidamente. Dona Ana, leva ela para o quarto dos fundos. E você? Os olhos dele endureceram. Vou tirar eles daqui. Elisa segurou o braço dele imediatamente. Não sai lá fora. Ele olhou para ela. Muito perto agora. Perto o suficiente para ela enxergar o medo real escondido dentro daquele homem. Se eles entrarem aqui, vocês não ficam seguras. Mais uma contração atravessou Elisa inteira. Ela quase gritou. Dona Ana segurou seu rosto. Escuta para mim, menina. Respira. O som da chuva aumentava. Os homens começaram a gritar lá fora novamente. Então veio o estampido. Um tiro. A janela da sala explodiu em pedaços. Elisa gritou assustada. Bento enlouqueceu no curral. Augusto pegou imediatamente a espingarda velha, escondida atrás da porta. Fica longe das janelas. A voz dele tinha mudado completamente agora. Não era mais homem cansado. Era homem disposto a morrer defendendo alguma coisa. E aquilo assustou Elisa mais do que os tiros. Porque ela percebeu. Augusto já estava cansado de fugir. Lá fora, outra voz surgiu. Mais calma. Mais perigosa.
Você está protegendo o que aí dentro, Augusto? Silêncio. Depois a voz continuou. Uma mulher? Elisa sentiu o sangue congelar. Eles sabiam, ou suspeitavam. A chuva descia pesada agora, transformando o terreiro em lama escura. Outro tiro. Dessa vez, perto do curral. Bento relinchou desesperado. Augusto fechou os olhos por um segundo, e Elisa percebeu a dor atravessando ele inteira. Aquela fazenda já tinha levado tudo dele, e agora estavam voltando para terminar o serviço. Dona Ana puxou Elisa pelo braço até o quarto dos fundos. O colchão velho foi improvisado no chão. A velha acendeu apenas uma vela pequena. Escuta para mim. Você precisa ficar calma. Eu não posso ter esse bebê agora. A voz de Elisa saiu quebrada. Assustada como criança, Dona Ana segurou seu rosto com firmeza. Filho nasce quando quer nascer, e essa criança escolheu lutar hoje. Do lado de fora, ouviam-se gritos. Depois, barulho de caminhonete acelerando. Depois silêncio. Um silêncio pior que os gritos. Augusto entrou no quarto molhado da chuva. O rosto dele estava machucado perto da testa. Sangue escorria misturado com água. Elisa sentiu um aperto estranho no peito ao vê-lo assim. Eles foram embora? Dona Ana perguntou. Augusto respirou pesado. Por enquanto. Por enquanto. Aquelas palavras deixaram claro. Eles voltariam. Elisa tentou levantar, mas outra dor a atravessou inteira. Dessa vez mais forte. Muito mais forte. Ela gritou. O som ecoou pela casa. Augusto ficou imóvel perto da porta. E então aconteceu algo que Elisa jamais esqueceria. Ele começou a entrar em pânico. Não gritou, não perdeu o controle. Mas os olhos dele mudaram. A respiração encurtou. As mãos começaram a tremer, como o homem preso numa memória insuportável. Augusto. Dona Ana chamou firme. Ele não respondeu. Os olhos dele estavam presos em Elisa sofrendo no colchão. E naquele instante Dona Ana entendeu. Ele estava vendo a mãe morrer outra vez. A velha caminhou até ele devagar. Segurou o rosto dele com firmeza. Olha para mim. Nada. Augusto! Finalmente ele piscou. A voz de Dona Ana saiu dura. Essa menina não é sua mãe, e essa criança não vai morrer aqui hoje. O silêncio caiu pesado. As palavras acertaram Augusto como tapa. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Uma vez, depois outra. E lentamente voltou para o presente. Quando abriu os olhos novamente, havia decisão neles. Ele se ajoelhou ao lado de Elisa. Você não está sozinha? A frase quase fez Elisa desabar, porque fazia muito tempo que ninguém dizia aquilo para ela. A tempestade rugia lá fora enquanto as dores aumentavam. Dona Ana preparava água quente. Augusto segurava a mão de Elisa durante cada contração, e entre uma dor e outra, ela percebeu algo estranho dentro do próprio peito. Não era amor. Ainda não. Era confiança. A primeira verdadeira confiança que sentia em muito tempo. Horas passaram. A chuva continuava. O parto piorava. Então Dona Ana percebeu o problema. O rosto dela perdeu a cor. A criança está atravessada. O mundo parou. Elisa começou a chorar imediatamente. Não! Augusto olhou assustado. O que isso quer dizer? Dona Ana respondeu baixo. Que ela pode morrer tentando salvar o filho. O silêncio dentro do quarto foi esmagador. Elisa sentiu o desespero engolir tudo, não pelo próprio medo, mas pelo bebê. Ela apertou a barriga chorando. Não deixa ele morrer. Augusto segurou o rosto dela com as duas mãos molhadas de sangue e chuva, e falou com uma firmeza que parecia nascer da alma. Escuta para mim agora. Vocês dois vão sair vivos dessa noite. Elisa olhou nos olhos dele. E acreditou, mesmo sem saber por quê. A chuva parecia querer arrancar o telhado da fazenda inteira naquela madrugada. O vento entrava pelas frestas como bicho furioso, fazendo a vela tremer sobre a mesa do quarto. Elisa mal conseguia respirar entre uma contração e outra. O corpo inteiro queimava de dor. Suor escorria pelo pescoço. As mãos apertavam o lençol velho com tanta força que os dedos estavam dormentes. E no meio daquela tempestade, o medo crescia. Não o medo da dor, mas o medo de não conseguir ouvir o filho chorar.
Dona Ana mantinha a calma de mulher que já viu vida e morte sentarem na mesma mesa muitas vezes. Respira fundo, menina. Não luta contra a dor. Vai com ela. Mas era impossível. Cada contração parecia rasgar Elisa por dentro. Augusto permanecia ajoelhado ao lado dela, segurando sua mão sem soltar um segundo sequer. O rosto dele estava molhado de chuva, suor e sangue seco da testa machucada, mas ele não parecia perceber. Os olhos estavam presos nela, como se aquela noite decidisse também o resto da vida dele. Lá fora, trovões estremeciam os morros. E então, outro som surgiu. Motor. Augusto levantou a cabeça imediatamente. A caminhonete. De novo. Os homens tinham voltado. O terror atravessou Elisa inteira. Não! Dona Ana correu até a janela. Lanternas surgiam perto da porteira outra vez. Dessa vez eram mais homens, mais carros. E eles vinham decididos. Augusto fechou os olhos por um segundo. Depois tomou uma decisão. Levantou rápido. Pegou a espingarda. Augusto! Elisa tentou segurá-lo. Ele ajoelhou novamente perto dela. As mãos calejadas seguraram seu rosto com cuidado inesperado. Escuta para mim. Eu vou proteger vocês. A voz saiu baixa, profunda, verdadeira. Não deixa eles entrarem. Elisa chorou. Algo atravessou o olhar dele naquele instante. Algo que parecia promessa. Nunca mais. A frase saiu como juramento. E então Augusto saiu para a tempestade. O som da porta batendo ecoou pela casa inteira. Elisa sentiu o desespero crescer. As dores pioravam. O bebê não virava. Dona Ana preparava panos e água quente enquanto rezava baixinho entre os dentes. Lá fora começaram os gritos. Última chance, Augusto! Relâmpagos iluminaram o terreiro. Elisa viu pela janela a silhueta dele parada sozinho diante da varanda com a espingarda nas mãos. Um homem contra vários. Mas havia algo diferente nele agora. Augusto já não parecia homem fugindo. Parecia homem cansado de perder. Outro grito veio da porteira. Entrega os documentos! Silêncio. A chuva caía pesada sobre os ombros dele. Então Augusto respondeu. Meu pai morreu por essa terra. A voz atravessou a tempestade inteira. E eu prefiro morrer também antes de entregar ela para vocês. Os homens começaram a avançar. E no mesmo instante, Elisa gritou de dor dentro do quarto. Uma dor diferente. Mais profunda. Dona Ana correu até ela. Os olhos da velha se encheram de urgência. Agora vai nascer. Lá fora começou a confusão. Barulho de luta. Gritos. Um disparo. Depois outro. Dentro da casa, Elisa chorava tentando empurrar enquanto sentia o corpo inteiro partir ao meio. O medo tomava tudo. Meu filho! Meu Deus! Meu filho! Dona Ana segurava suas pernas. Olha para mim! Você precisa ser mais forte que o medo agora. Outra contração. Mais forte. Mais longa. Elisa gritou até perder o ar. E então ouviu o som. A porta da frente sendo arrombada. Os homens tinham entrado. Passos invadiram a casa. Vozes. Barulho de móveis caindo. Dona Ana empalideceu. Augusto! Mas antes que qualquer coisa acontecesse, um estampido ecoou no corredor. Silêncio. Depois outro. E passos rápidos. Augusto apareceu na porta do quarto completamente molhado, respirando pesado, a espingarda apontada para trás. O rosto dele estava irreconhecível, não de violência, de desespero. Eles vão voltar com mais gente, disse ofegante. A gente precisa terminar isso agora. Elisa chorava sem forças. Eu não consigo. Augusto se ajoelhou ao lado dela novamente, segurou sua mão. E naquele instante toda a dureza dele desapareceu. Consegue sim. Os olhos dele estavam cheios d'água. Porque você já sobreviveu a coisa pior que essa. Elisa olhou para ele. O quê? A voz dele falhou. Solidão. Aquilo atravessou Elisa inteira, porque era verdade. Ela sobrevivera ao abandono, à humilhação, à fome, à estrada, à rejeição da própria família. Talvez conseguisse sobreviver àquela noite também. A próxima contração veio como onda gigante. Dona Ana gritou. Agora! Elisa empurrou com tudo que restava dentro dela. A chuva rugia.
Os trovões estremeciam o céu. E então, o choro. Pequeno, fraco, mas vivo. O som atravessou a casa inteira, e por alguns segundos, ninguém respirou. Elisa começou a chorar imediatamente. Augusto fechou os olhos como o homem recebendo o milagre que não merecia mais esperar. Dona Ana pegou o bebê nos braços tremendo. É um menino. O mundo pareceu parar. Elisa estendeu os braços. Quando o filho encostou em seu peito pela primeira vez, algo dentro dela finalmente se quebrou. Não de dor, de alívio. Porque depois de meses fugindo, sendo rejeitada, caminhando sem destino, ela finalmente segurava alguém que nunca a olharia como erro. O bebê abriu a boca pequena procurando calor, e Elisa sorriu chorando. O primeiro sorriso inteiro em muito tempo. Augusto observava os dois em silêncio absoluto, e foi então que Dona Ana percebeu algo no chão perto do armário. Uma madeira deslocada. A velha franziu a testa, abaixou lentamente e puxou. Debaixo das tábuas havia uma caixa metálica antiga. Augusto congelou. Dona Ana abriu. Dentro, documentos, mapas, registros de compra ilegal de terras, nomes de políticos, assinaturas, provas. Todas as provas que o pai dele escondera antes de morrer. O silêncio ficou pesado dentro do quarto. Agora tudo fazia sentido. A perseguição, as ameaças, a destruição da fazenda. Augusto segurou os papéis com mãos trêmulas, os olhos enchendo de lágrimas pela primeira vez desde que Elisa o conhecera. Meu pai não estava louco. Dona Ana balançou a cabeça devagar. Nunca esteve. Do lado de fora, a chuva começava finalmente a diminuir. O amanhecer surgia devagar atrás dos morros. Elisa olhou pela janela enquanto segurava o filho no peito. A fazenda parecia diferente, como se tivesse sobrevivido junto com eles. O telhado ainda quebrado, as cercas ainda tortas, a terra ainda marcada pela dor, mas viva. Pela primeira vez em muitos anos. Viva. Dias depois, Augusto levou os documentos até a cidade grande com a ajuda do padre da região e de um jornalista antigo amigo do pai dele. O escândalo destruiu homens poderosos. Fazendas roubadas começaram a ser devolvidas. A nascente foi protegida por lei. E pela primeira vez em décadas, ninguém mais tentou expulsar Augusto daquela terra. Mas a maior mudança não aconteceu nos jornais. Aconteceu dentro da casa. O fogão voltou a permanecer aceso. O terreiro voltou a ouvir risadas. Bento engordou outra vez. A horta cresceu. As janelas permaneceram abertas. E Elisa deixou de caminhar como mulher pedindo desculpas por existir. Meses depois, enquanto embalava o filho na varanda durante um pôr do sol silencioso, ela ouviu Augusto se aproximar. Ele sentou ao lado dela sem pressa, como sempre fazia. Ficaram em silêncio observando os morros dourados pelo fim da tarde. Então Augusto perguntou baixo: Você ainda pensa em ir embora? Elisa olhou para a fazenda, para a fumaça subindo do fogão, para Bento andando devagar perto do curral, para o filho dormindo seguro em seus braços. E finalmente entendeu uma coisa. Ela não tinha encontrado apenas abrigo naquela terra, tinha encontrado pertencimento. Sorriu de leve. Depois respondeu: Acho que algumas terras escolhem a gente também. Augusto olhou para ela, e naquele olhar não havia mais apenas dor. Havia futuro. Anos depois, muita gente ainda falava da mulher grávida que apareceu numa estrada sem nome e entrou numa fazenda que o mundo acreditava morta. Mas poucos entendiam a verdade. Aquela fazenda nunca precisava apenas de alguém para salvá-la. Precisava de alguém disposto a permanecer, porque no fim, minha gente, recomeçar não é encontrar um lugar perfeito, é acender fogo dentro das ruínas e ficar tempo suficiente para a vida voltar.